noite a todos, mais um Política Já, com um convidado também muito especial. Já tivemos aqui o prefeito Luiz Fernando Machado, o ex-prefeito Pedro Bigardi, o ex-prefeito Valmor Barbosa Martins, e seguindo a ordem cronológica dos fatos, hoje a presença ilustre do ex-prefeito Ibis Cruz. Boa noite, prefeito. Boa noite, muito obrigado, Marco Antônio, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, é uma honra esse convite. O prazer é nosso, prefeito. O prazer é nosso de ter uma pessoa tão importante no desenvolvimento da cidade, que tem tantas obras aí que norteiam até hoje a vida da cidade, né? Não fosse o mandato do senhor, assim como o mandato do prefeito Valmor, Jundiaí talvez teria sido outra, né? É verdade. Prefeito, o senhor é de Jundiaí? Não, eu nasci em Caieiras, a família da minha mãe é de Jundiaí, a família do meu pai é de São Paulo. Eu nasci em Caieiras, que pertencia a Santana do Parnaíba, hoje é um município. Sim. E eu venho a Jundiaí desde criança, frequentei muito Jundiaí. E vim morar em Jundiaí já em 53. Aqui me casei com a minha esposa falecida, família de Jundiaí, e aqui eu estou desde 53. E que bairro que era a mãe do senhor? A minha mãe É? Não, aquele tempo Jundiaí, eu estou falando de Jundiaí mais de 100 anos, né? Então Jundiaí é muito pequeno. A minha esposa, sim, era da Ponte de São João, e a minha mãe, eu não saberia dizer o bairro, ela era de Jundiaí. O senhor criou raiz em algum bairro aqui da cidade ou ficou sempre na região central? Eu vim para cá, fui morar na Vila Grafe, depois passei aqui pela cidade e até hoje estou aqui na cidade. Gente, lembrando que quem quiser fazer pergunta para o prefeito, ex-prefeito Ibis Cruz, é só mandar via Facebook, ele está aqui à disposição. Perguntas da época que ele foi prefeito, análise do momento atual da política brasileira, da política jundiaiense. O prefeito está aqui para responder. Sem restrição alguma a qualquer pergunta. O homem é durão na queda. Então aqui, vamos conversar bastante. Mandem então o que vocês quiserem, estamos à disposição de vocês. Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor, para entender o passado político do senhor. Afinal de contas, parece-me que o senhor não era um homem da política. O senhor entrou na política como e por quê? Não, ao contrário. Eu sou caçula e nós tínhamos 9 irmãos, uma irmã e 8 homens. Tive irmão que foi prefeito, tinha 16 anos e foi prefeito de Franco da Rocha. Meu pai também sempre fez política. E eu sempre fiz política, gosto da política, e eu digo à pessoa, você tem que se interessar pela política. Ela é responsável pela escola do seu filho, pela segurança, pela saúde, pelo calçamento, pelo transporte, tudo é política. Então a imagem que se tem de política é errada. Política é importante na nossa vida. Todos nós temos que ser interessados em política, cobrar do político. Porque o que é a política? É a administração da nossa vida. O mundo é administrado pela política. Mas no momento em que o senhor foi levado à campanha, o senhor não tinha nenhum cargo, o senhor não era vereador? Não, sempre fiz política, sim, mas não tinha nenhum cargo. Como é que surgiu isso, prefeito? Sempre gostei de política. E como é que levaram o senhor? Quais as forças sempre da gostei época? de política. Não tinha, na ocasião nós tínhamos a Arena, que eu fui candidato no regime militar. E nós tínhamos o MDB. Eu me filiei na Arena e nas pesquisas de Jundiaí eu era o último. Até a véspera da eleição, todas as pesquisas eu era o último e ganhei a eleição. E por falar em pesquisa, o Dória era o último em São Paulo e ganhou a eleição. Fernando Henrique, na pesquisa, era o prefeito de São Paulo. O Jânio até desinfetou a cadeira depois. Então, pesquisa para mim é um negócio muito complicado. Para mim, não valeu. Gente, estamos aqui no edifício Maxime, quarto andar, a sede do Jundiaí Agora, entrevistando o ex-prefeito Ibis Cruz. Perguntas para ele, mande para a gente, o prefeito vai responder. Qual foi a razão para o jundiaiense ter surpreendido nas urnas, tirado o senhor do último lugar na pesquisa e colocado o senhor em primeiro lá na cadeira de prefeito? O que o senhor fez? Dei a minha mensagem e quero cumprimentar os que foram candidatos comigo, a doutora Vitória, o Natan Sérgio Palhares, que eram meus companheiros, e a votação da Arena foi essa. Eles, inclusive, a votação deles também, porque a Arena tem uma votação muito boa em Jundiaí.
Sempre gostei de política e me interessei. E quando prefeito, acho que o administrador, eu desde 53 entrei na Receita Federal. Eu tenho uma admiração muito grande pelo empresário. O empresário põe a vida dele, o capital dele, a família dele no negócio dele. Deu certo? Muita gente tem benefício com aquilo. E se ele não for feliz, ele vai sozinho para o buraco. Então eu admiro muito o empresário, esta luta que ele faz, e o mundo é o que é, deve ao empresário. Todo e qualquer empresário. Seja o carrinho de pipoca, seja o maior empresário. Por que o carrinho de pipoca? É o dinheiro dele, é o capital dele. Ele não está pedindo emprego para ninguém. Então eu tenho um respeito muito grande pelo empresário. Entrei em repartição em 53, sou concursado e convivi muito com o empresário. Então, política sempre gostei, me candidatei e fui eleito. Prefeito, faz um retrato daquela época. O senhor se elegeu em 1972, correto? 72. Como era o Brasil daquela época? E como era a Jundiaí daquela época? Eu vou um pouquinho mais atrás. Tá. Em 64 o povo foi para a rua pedindo a intervenção militar. Quando falo em ditadura, eu não aceito essa colocação. Nós tivemos um regime militar. Por que não? Funcionava o Congresso, não, o Judiciário. Cada 4 anos estava o presidente mudado, o presidente. É claro que a democracia é uma maravilha. Essa que está aqui, não. Esta que causou em 64 os militares assumirem. E hoje o povo está pedindo também, novamente. Nós queremos ordem no país. Nós queremos segurança. O Brasil é o primeiro país do mundo em corrupção. Nós não queremos isso. Corrupção onde tem o ser humano, tem, onde for, qualquer época. Mas tudo tem limite, tudo, não é possível isto. É demais. O que o PSDB, o PT e o PMDB, que administraram o país depois que saiu o Costa Silva, então eles são responsáveis por essa situação do país. Quem administrou, e foram eles. Hoje se fala, seria uma pergunta mais para o final do programa, se fala muito da necessidade de uma nova intervenção militar. O senhor é favorável? Totalmente. Totalmente favorável. Porque não é possível. Nós não temos hoje, o pessoal fala de educação, não tem nada disso. Primeira coisa, segurança. Você precisa, se faltar saúde e educação para a gente viva. Eu fui assaltado 9 vezes, 3 com violência. Primeiro, segurança. Segundo, saúde. Terceiro, educação. Você não dá educação para morto, para doente. Então, primeiro, segurança. Depois, saúde. Depois, educação. E nós tínhamos um governo militar, o país se tornou a 9ª potência do mundo. E as obras que fizeram nesse país. As obras que fizeram. O que foi feito no regime militar durante os 20 anos. Prefeito, nos 4 anos que o senhor esteve à frente da prefeitura, quantas vezes um general ou um coronel entrou no seu gabinete e lhe deu ordem? Ordem nunca me deram, mas eu coloquei um general para chefiar meu gabinete, José de Moraes Coelho. Coloquei um coronel, Aloysio, no DAI, e um tenente Anerlino Barbosa para comandar a guarda municipal. Tive isto. E fui contratar como advogado Eli Lopes Meirelles, uma das maiores autoridades em direito administrativo do Brasil. Fui buscar em São Paulo um urbanista, Cândido Mota Campos Filho, um grande urbanista. Então eu procurei me cercar de pessoas que realmente tinham valor e aprendi isso com o empresário. O empresário tem sucesso se ele trouxer pessoas gabaritadas, competentes, para tocar a sua empresa. Ele não toca sozinho a empresa. Isso que eu fiz em Jundiaí. O senhor conhece bem a mentalidade do militar. O senhor acha que o momento atual ele gostaria de assumir o país do jeito que está? Não posso responder isso, mas eu acho que o povo pede. O povo quer ordem. Nós queremos ordem, nós queremos tranquilidade. Hoje nós temos medo de ir na rua à noite. Nós temos medo de sair. Por quê? Não tem segurança. E essa corrupção, que se não fosse esse juiz Sérgio Moro, nós não estamos sabendo de nada. Eu costumo dizer que quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, não. Foi Sérgio Moro. Se não fosse ele, nós não estávamos sabendo de nada. Essa roubalheira, essa corrupção, essa vergonha que nós estamos passando perante o mundo. O senhor como político, quando o senhor se identifica como político, o senhor sente que há
como a gente Qual é a passou imagem agora do político na hoje? recepção Qual agora. é a imagem do político hoje? Ladrão, safado, corrupto. E é verdade. E é verdade. A gente só vê isso. A gente só vê isso. Esse Congresso nosso é uma vergonha. Tem exceções, claro, não pode generalizar. Mas a imagem do Congresso hoje é vergonhosa. As vantagens que esses deputados têm é uma vergonha. Não pode ser assim. Não tem cabimento. Então é preciso realmente botar ordem nesse país. Uma potência como é o Brasil. O Brasil tem de tudo. É a lavoura, é a parte de minério. O Brasil tem tudo. A ordem seria o início do recomeço. Exatamente, botar ordem no país. Temos duas perguntas aqui do Maurício. Maurício Santos, o senhor lembra dele? Jornalista? Sim. A primeira, durante a gestão do prefeito Ibis Cruz, o senhor circulava de Galaxy pela cidade e o seu sucessor, Pedro Fávaro, andava de Kombi. Ibis nunca fez demagogia, foi um político anacrônico, com visão de futuro, enquanto os outros mandatários tiveram atuação tímida, jogando para a plateia. Como o ilustre Ibis vê o cenário de hoje? Primeiro, é o seguinte, quando eu assumi a prefeitura já tinha o Galaxy, era o carro do prefeito. Eu não usei fim de semana nunca esse carro. Eu usava de segunda a sexta. Nunca usei nada da prefeitura, aquilo que eu poderia fazer, sábado e domingo. Nada. Então, realmente, a prefeitura tinha Galaxy. Agora, se a prefeitura tem Galaxy e tem o seu motorista, por que eu vou andar de Kombi? Por favor, não tem cabimento. Isso é demagogia. Maurício ainda, o discurso do ex-prefeito, na opinião dele, hoje está meio fora de contexto. Mas o senhor faz parte de um capítulo importante da história da cidade. O senhor fica triste por não ter esse reconhecimento nas urnas? Não fico triste. O negócio é o seguinte, eu fui candidato para eleição e fui muito mal votado, mas eu não fiz campanha. Eu nunca fui buscar recursos de ninguém para minha campanha. Vá, peça à Justiça Eleitoral o que cada um gastou. Eu nunca fui buscar em empresa nenhuma, com ninguém, qualquer recurso para minha campanha. Eu estava sem dinheiro, tem um limite. Eu não vou sair de uma campanha endividado. Eu não vou fazer loucura. Não fiz uma campanha. Então, eu realmente não tinha condição de ganhar a eleição. Agora, verifique quanto se gastou, aonde foram buscar os recursos para isso aí. O senhor ainda pensa na prefeitura? Sonha com ela? Eu não penso em prefeitura, eu gosto de política. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Eu gosto de política. Perfeito. Eu queria que o senhor elencasse quais as suas principais obras hoje em Jundiaí. Eu assumi, nós tínhamos, Jundiaí não tinha água em toda a sua periferia. Jundiaí tinha um médico que atendia no porão da prefeitura, atrás de um guarda-roupa. A Córrego do Mato era um esgoto a céu aberto há 363 anos. A 14 de dezembro era um esgoto a céu aberto há 363 anos. O Rio Jundiaí era esgoto há 363 anos. Só imigrante que era terreno seco. E você, para ir para a colônia, só tinha Antenor Soares Gandra, que mal passava um carro. Então eu fiz a 9 de julho, a 14 de dezembro, a imigrante e a marginal do Rio Jundiaí. Em 363 anos, Jundiaí tinha 4 km de avenida. Avenida Jundiaí, Antônio Cego, Alexandre Fleming e a Samuel Martins, que é a obra do João Moura. Não tinha mais nada. Então, nós fizemos, tinha 4 km de avenida, em 363 anos. Em 4 anos eu fiz 28 km. Eu fiz 14 de dezembro, 9 de julho, marginal do Rio Jundiaí, a imigrante, e essa que depois da Anhanguera, que deram, desculpe a minha, não estou bem certo o nome, depois da Anhanguera que vai ali para o Novo Mundo, acho que é Adilson Rodrigues. Não vou lembrar o nome também. Eu fiz essa minha também. Então eu fiz em 4 anos 28 quilômetros. Jundiaí não tinha água. Só tinha um poço e tinha uma fossa. Uma fossa contamina 5 mil metros quadrados. O índice de mortalidade infantil em Jundiaí, levantamento feito em certidão de óbito, no cemitério, era igual ao Nordeste brasileiro, 73 por mil. Eu levei água em todo Jundiaí. Fomos buscar água no Rio Atibaia. Diga-se de passagem,
projeto feito pelo Valmor. É isso que eu ia falar para o senhor. Projeto feito pelo Valmor. Um Projeto de uma qualidade maravilhosa. Eu executei este projeto. Trouxe água do rio Atibaia, desapropriei uma área lá, a 39 quilômetros, e construí 13 reservatórios e levamos água tratada a toda Jundiaí. Nós mandamos aterrar um poço. Eu dizia assim, não, mas meu avô tomava dessa água. Ele não sabia que a fossa séptica dele estava contaminando, eles estavam tomando água contaminada. Então, nós fizemos todo esse trabalho em Jundiaí. Aí, o SUS nasceu comigo em Jundiaí. Tinha um médico. Eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui no Ministério da Previdência e fui buscar um convênio com o Jundiaí. A pessoa que me atendeu, uma senhora que não lembro o nome dela, ela ergueu as duas mãos. Graças a Deus o prefeito veio buscar dinheiro. Primeiro convênio do Ministério da Previdência com o município foi Jundiaí. Tinha um médico, coloquei 70. Não tinha posto médico, pus 14. Tinha uma ambulância, pus 14. E distribuía medicamento de graça. Se a prefeitura não tinha, carimbávamos a receita, a prefeitura vendia, nós pagávamos. E diga-se de passagem, eu tinha um orçamento de 70 milhões. Hoje é 2 bi. Eu gastei nos 4 anos, 70 milhões por 4 anos, dá 280, mais financiamento que eu fui buscar, eu gastei perto de 600 milhões em 4 anos. Depois que eu saí, gastaram mais de 30 bi. Compare o que foi feito com 30 bi e o que eu fiz com 600 milhões. A moeda era outra. Tá bom, o Ija, faça o que você quiser. O que fizeram em Jundiaí depois que eu saí? Em obra. Importante para a cidade. O senhor acha que Jundiaí parou? Claro, agora essa ligação da 9 de julho com a Anhanguera, projeto meu, eu trago para você e mostro. Projeto meu. 40 anos para executar um projeto, aí o governo do estado precisou ajudar. Não pode. Uma cidade tem que ter uma malha viária cada vez maior, cada vez maior. Nós íamos o distrito industrial, você para ir ao distrito industrial, você ia em Aloveira e voltar. Aí eu fiz uma ponte, aqui logo no Rio, eu fiz uma ponte e coloquei esse acesso aqui. E depois foi feito o viaduto. Então, foi feita muita obra em Jundiaí, mas é preciso formar uma equipe em que te dê condições de fazer aquilo. O que o senhor deve a essa inércia que o senhor acredita ter havido depois da sua saída? Por que parou? É difícil responder. O Brasil, depois do regime militar, esse país, quem administrou o país? PSDB, PT e PMDB. É esse Brasil que está aí. Nós não temos segurança, não tem saúde e tal, então é uma coisa maluca. Difícil, né, prefeito? O senhor foi vítima de um atentado. Isso é uma coisa pouco revelada, pouco falada hoje nos meios de comunicação. Eu tenho 30 anos de jornalismo e eu não sabia que o prefeito de Jundiaí, então, Ives Cruz, tinha sido vítima. Dizendo aquilo que eu não usava carro, fiz tudo no fim de semana? Sim. Minha filha estava meio adoentada, era um sábado, 8 e pouco da noite, eu falei, eu vou até a farmácia e vou buscar um remédio para você. Eu tinha a guarda municipal, sempre cuidou da casa do prefeito. E na minha casa, o jardim tinha uma garagem. E o guarda estava lá dentro. Saí com o meu carro, fui à farmácia. Claro, prefeito da cidade chega numa farmácia, a pessoa quer conversar com você, você não vai lhe dar as costas e vai embora. E eu demorei na farmácia, em vez de 20 minutos, demorei 40 minutos. Quando cheguei na porta da minha casa, estava uma multidão. Eu entro, minha mulher com as 2 filhas, uma tinha 16 anos, a outra tinha 13 anos, ela abraçada com ela, chorando, desesperada, e sangue ainda ali na perto da cozinha. E ela me contou que tinham assassinado o guarda e já tinham levado o corpo. Gostaria de desenhar aqui para você ver minha casa. Tinha a garagem, tinha a minha casa, eu sempre usei a porta de serviço, nunca usei a porta social. E eu vou lhe dizer depois, o assassino entrou e ficou me esperando, no tocaia. Quando virou aqui, ele meteu bala. E não era eu, era o guarda. Ele matou o guarda por engano. Isso foi no sábado. Na segunda-feira, o general que chefeava meu gabinete, nós fomos ao Erasmo Dias.
E o Erasmo disse, Ives, a polícia de Jundiaí não vai participar desse trabalho. E ele colocou aquele delegado Sérgio Fleury para cuidar disso aqui. Um sábado, eu fui ao almoço aqui no sítio do Mário Nico, e o ministro Delfim Neto estava lá, e o Romeu Tum e o Sérgio Fleury estavam dando cobertura para o Delfim. Quando eu cheguei, Fleury me pegou pelo braço, Ives, fale com o Décio era o delegado aqui, fala com o Décio que nós prendemos o assassino ontem. Na segunda-feira, falei com o Décio e fui conversar com esse assassino. Aí aqui na delegacia do Anhangabaú. Sentei na cadeira, o doutor Aloysio, que era um delegado do meu lado, daqui a pouco veio o assassino algemado na minha frente. Contou tudo. Os mandantes de Jundiaí, contou tudo para mim. Quem foi? Eu não vou dizer a você, porque eu não vou dizer a você. À tarde, transferiram um juiz de Jundiaí, transferiu esse assassino para a prisão albergue e mataram esse assassino. Então eu não posso dizer para você quem foi, porque mataram. Como é que eu vou provar para você? Eu sei quem foi. Eu sei os mandantes. Ele foi pago para matar o senhor? Foi pago para matar. Isso ele contou. E à tarde, isso de manhã, conversou, à tarde levaram para a prisão albergue e mataram esse rapaz. Quem mandou matar? Eu? Quem mandou matar? Prefeito, qual foi o impacto disso na vida familiar e na vida política do senhor? Triste. Minha família sempre, daí para frente, não queria que eu nunca mais participasse de política. Porque realmente ser sério nesse país não é brincadeira não. Estou à vontade para falar para você que quando os militares assumiram, Castelo Branco, naquele tempo a comunicação não era como hoje. Eu recebi um telegrama, eu era funcionário da Receita Federal, para ir ao Rio de Janeiro. Eu fui ao Rio de Janeiro, falei com a secretária do diretor, que era Lauro Castelo Branco, irmão do Humberto Castelo Branco. Ela pediu para mim aguardar um pouco, daqui a pouco eu entrei, não me convidou para sentar. Muito prazer, tenho as informações do SNI. O senhor é o novo chefe da arrecadação federal em São Paulo. Então eu fui chefiar 51% do orçamento. Se tem alguém no Brasil que pode falar como era a corrupção, sou eu. Eu administrei isso aqui. Havia corrupção? Se havia corrupção, você recolhia o imposto. Você fazia uma guia 3 dias para recolher o imposto. 100 mil reais. Está aqui a tua via. Essa aqui eu rasgava e metia o dinheiro no bolso. Isso eu peguei na Receita Federal de São Paulo. E os militares estavam lá comigo. Aí eu fui ao ministro Bulhões. E nós jogamos a arrecadação para a rede bancária. A arrecadação de tributos no Brasil pela rede bancária foi um trabalho que eu fiz junto ao Otávio Gouveia de Bulhões. Por quê? A tensão era muito grande em cima de São Paulo, porque nós respondíamos, naquela ocasião, em 64, a 51% do orçamento. O interior 11%, a capital 40%. Depois vieram as rodovias tal, as indústrias foram para o interior, que foi muito bom. Então eu chefiei isso aqui. A corrupção que nunca foi feito, você talvez, pela tua idade, antigamente os móveis, o sapato, o fósforo, o cigarro, a bebida era com selo. Sim. E na Receita Federal de São Paulo, você tinha uma casa forte, aquelas pilhas de selo. E eu fui inventar de fazer um balanço. Nunca foi feito o balanço aqui, senhor delegado. O senhor Tati era o chefe, tinha 30 anos, ele tinha 60 e poucos. Fui lá falar com ele, senhor Tati, mas não tenho, eu estou assumindo, nunca fizeram um balanço aqui. Eu fui ao diretor Lauro Castelo Branco, no Rio de Janeiro, contei a ele e pedi se ele autorizava incinerar aquilo ali, porque ia acabar com o selo. Ele autorizou. Fizemos um balanço pelo contábil, sem contar o físico, e queimamos nos fornos da Brahma, que era uma indústria de cerveja no Paraíso. Tudo isso eu vivi. Poucas pessoas nesse país sabem disso e viveram isso que eu vivi. Então eu sou uma pessoa, pode dizer, imperava a corrupção, porque eu chefiei 50% do orçamento desse país e nunca se controlou nada disso. Alguém foi preso? Não, foi muita gente demitida, abrindo o serviço público, e levavam para Cumbica, onde é o aeroporto de Guarulhos. Sim. Lá era Cumbica.
Levavam para lá, preso lá. Preso lá. Falar os comentários aqui de internautas, prefeito. O Maurício está falando aqui que o senhor... Opa! Sempre teve um ótimo relacionamento com o saudoso senador Petrônio Portela, que o ajudou a garantir recursos para rasgar as grandes avenidas e outras obras importantes para a cidade. Anos depois, porém, tal como hoje, seus sucessores apuraram obras executadas como mal feitas, denúncias de corrupção. Não teria sido isso que desconstruiu a sua imagem de administrador arrojado? Aí o Maurício Ferreira está falando, Maurício Ferreira do Sebo. O Ibs é o cara. Marcelo Guerra, ainda sobre obras. As obras dos governos posteriores ao do senhor basicamente só aconteceram para valorizar áreas de interesse próprio. E ninguém, segundo o Marcelo, teve coragem... Ai, Marcelo, sumiu aqui. Ninguém teve coragem de fazer o que o senhor fez. Bom, Marcelo, tenho 8 ações populares. 8. Uma delas, da Andrade Gutierrez, que fez a obra, ela ficou 22 anos no Fórum de Jundiaí. 22. A justiça brasileira, eu estou dizendo que o Sérgio Moro descobriu o Brasil. Ficou 22 anos no Fórum de Jundiaí. Depois de 22 anos, fizeram um acordo, porque a Andrade não aguentava mais esse processo, precisa julgar esse processo. Então fizeram um acordo, ela recolheu alguma coisa. Essa concorrência, quando o professor Eli comandou isso, qual é o preço estabelecido desta obra? Orientação do professor Eli Lopes Meirelles. Dentro do município da área urbana, preço praticado pela EMURB, que o Brasil inteiro conhece, que faz a obra na capital. Fora do perímetro urbano, preço praticado pelo DF e pelo DNR, que o Brasil todo conhece. Eu tenho um processo que estava arquivado aqui no Fórum de Jundiaí. Processo. 40 anos esse processo. Eu fui candidato agora, em 2012, desativaram o processo e eu estou condenado, eu estou me defendendo. 40 anos, está prescrito. Isso é beabá em direito. Está prescrito. E está rodando o processo em cima do Ibis. E tive um atentado. Por que eu tive um atentado? Se eu contar para você, o que eu sei, eu não posso contar. Eu não provo matar o cara. Por que mataram matar? Quem mandou matar? Me indique. Eu quero que alguém venha na minha... Eu convido os políticos de Jundiaí, eu convido aqueles que têm qualquer... Vamos fazer uma mesa redonda e diga na minha frente, me indique qualquer deslize meu na Receita Federal ou na Prefeitura de Jundiaí. Um deslize. Então, digamos, qual é a suspeita do senhor para esse crime? Para esse homicídio que o senhor, a tentativa que o senhor sofreu? Eu mexi com muito interesse. Eu vou dar um exemplo para você, eu gostaria. A Limpar era uma empresa de limpeza pública em Jundiaí. Tiraram a Limpar e trouxeram a Tejofran. Manda perguntar de quem é a Tejofran. Eu não vou dizer para você. Manda perguntar quem são os donos da Tejofran. Uhum. Então, Teve muito interesse, teve muito... Não estou ensinando nada aqui, absolutamente. Eu contrariei muito interesse. Muito interesse. Me parece que Você quer ver? Vou dar uma coisa. Os bancos me procuravam para manter a conta da prefeitura no banco. O que eu fiz? Banco do Brasil. Enquanto eu fui prefeito de Jundiaí, o orçamento de Jundiaí era depositado em Banco do Brasil S.A. Eu saí e tiraram. Por que será, hein? Banco do Brasil não oferece confiança, Banco do Brasil não é bom, por que será? Pergunta para o secretário de Finanças, por que não está no Banco do Brasil a receita do município? O Marcelo Guerra, a falta que faz hoje aquela obra do túnel sobre o centro da cidade, era projeto do senhor? Não. O Maurício Ferreira, o Ibis sofreu um atentado em sua casa que terminou com o homicídio de um guarda que fazia a segurança do prefeito. Já falamos isso, Maurício. Esse trágico crime foi totalmente desvendado e os responsáveis foram punidos? Não, ninguém.
Maurício Ferreira ainda, para mim o Ibis e o Vasco foram sem dúvida os melhores prefeitos de Jundiaí. Sem dinheiro, pouca arrecadação, cada um ao seu tempo, os dois realizaram. Tá certo ele? Corretíssimo. Então vamos para uma pergunta do Jundiaí agora. Naquela época, se em 1970 e o senhor deixou 76? Eu governei 73, 76. 76. Se houvesse reeleição, o senhor seria reeleito? Eu acho que sim. É? Pelo volume de obra que eu fiz, pelo benefício que eu levei à cidade. Havia pesquisa naquela época, prefeito? Eu vou repetir para você. Eu já disse a você, eu perdi a eleição em pesquisa, o Dória perdeu a eleição em pesquisa. O senhor não se preocupou em fazer pesquisa? Jânio, não, nunca fiz pesquisa. O Jânio perdeu a pesquisa, então eu... Como é que o senhor... hoje é comum pesquisa para tudo. Você acredita que o Lula está... Eu não acredito nessa pesquisa do Lula em primeiro. Eu sou Bolsonaro. Eu não acredito. Eu não acredito. Mas não acredito mesmo. Vou repetir. O Dória lançou em São Paulo. O Dória estava com 3, lá embaixo o último, ganha a eleição no maior colégio eleitoral do Brasil, no primeiro turno, direto, sem apoio de ninguém. Mentira. O povo é que está cheio de mentiras políticas. Infelizmente o Dória não soube se conduzir como político. O prefeito Valmor aqui, ele falou uma coisa interessante que de repente pode ter acontecido com o senhor. A arte do prefeito de saber ouvir a população. Claro. Que ele ia nos lugares e ele ouvia os pedidos claro, das pessoas. Claro. Isso substituiu naquela época as pesquisas? Ou saber andar, comparecer ao bairro? Concordo plenamente com o Valmor. Eu tinha meu gabinete aberto das 8 da manhã às 10 da noite. Eu andava pela rua e conversava com as pessoas. Você precisa conversar com o cidadão, com o trabalhador, não é conversar com os seus amigos. Tá certo? Esse processo, por exemplo, que eu estou condenando agora, dentre as pessoas que eu trouxe Fernando Ribeiro Duval, um dos maiores economistas de área pública do Brasil. Então eu fui condenado pelo brilhante José Renato Nalini, que diz que eles precisam ganhar bem porque eles compram terno em camisa de Miami, um terno por dia. Então é brilhante, um jurista brilhante. Então eu fui condenado por ele em 83. Tá? Se ele fosse saber quem é Fernando Ribeiro Duval, eu ia receber elogio. É um dos maiores economistas em finanças públicas do Brasil. Infelizmente, Fernando Ribeiro Duval foi assassinado, ele e a esposa dele, na fazenda dele em Ribeirão Preto. Brilhante. Foi secretário do município de São Paulo, foi do gabinete do Delfim, brilhante. E eu fui condenado por isso. Tive 8 ações populares. Estava claro querendo. O grupo do F. Oliva montou o Jornal de Segunda. Então o Araquém fez um artigo em que a Avenida 9 de Julho tinha do nada ao nada. Admiro o Araquém, tenho respeito por ele, gosto dele. É ponto de vista, visão da pessoa. Precisa ter visão. Não tem visão nenhuma. Maurício, de novo. O Ibis tem um discurso mais forte que a maioria dos pré-candidatos a presidente da República. Eu gostaria de ver um debate entre ele e o Ciro Gomes. O que o senhor acha? Ciro Gomes, para mim, pelo amor de Deus, não tem Ciro Gomes. Por quê, prefeito? Não tem condição de administrar o Brasil. Não tem. Para mim, Henrique Meirelles tem condição, o Jair Bolsonaro tem condição, e talvez mas não tem, Ciro Gomes não, quem é Ciro Gomes? Marcelo Guerra, Ibis foi o maior realizador de obras voltadas para o futuro, um grande prefeito. Fui mesmo, agora em determinado momento aí, disseram que um senador me ajudou a tirar financiamento, não, quem me ajudou a tirar financiamento foi projeto bem feito pelo Fernando Ribeiro Duval, estruturado na parte jurídica pelo professor Eliótio Meirelles e o general Goberido Couto Silva, chefe da Casa Civil do governo, é que me ajudou a tirar o financiamento. Tirei financiamento no BNH e tirei financiamento no Banco do Brasil. Um minutinho aqui que ele deu uma travadinha. Qual o melhor prefeito que Jundiaí teve, na sua opinião, tirando o Ibis Cruz, é óbvio? Sabe, é difícil você fazer umas comparações, porque, por exemplo, Vasco foi um grande prefeito.
Luiz Latoulo foi um bom prefeito. Valmor foi um bom prefeito. Agora, é difícil porque o momento era outro, tudo é diferente. Não dá para, é diferente. O Vasco, mas não tinha orçamento. Aí é que está. Aí vem o regime militar que deram aos municípios uma parte de CMS. Eu tenho pronto, não vou falar aqui agora, porque demoraria muito, eu sou da Receita Federal, estou desde 53. Eu tenho uma reforma tributária pronta. Eu tenho. E vou apresentar no momento certo. Mude esse país. A carga tributária do país não pode, é a maior do mundo. Porque tem muita corrupção. É um convite à sonegação. Não pode. É muito alta a carga tributária do Brasil. E eu tenho um trabalho pronto para isso. O senhor vai apresentar para quem? Já. O senhor está muito próximo de Jair Bolsonaro? Eu vou ajudá-lo. Vai ajudar? Vou. Aqui em Jundiaí? Aonde eu puder. É? Podemos pensar em Ibis em Brasília? Não, eu não aceito nenhum cargo, eu não quero. Quero colaborar, posso colaborar sempre. Um cargo eu não quero. Mas por que o Jair? Eu acho que tem uma linha militar aí. Precisa ordem nesse país. Eu já fui assaltado 9 vezes, 3 com violência. Precisa ordem nesse país. Precisa respeito. Claro que ninguém é perfeito. Todos nós temos defeito. Precisa ver como é que está. Agora, a corrupção nesse país é demais, é demais, é demais. Não pode. É muita coisa, gente. O senhor é da época que vereador não ganhava. Não. O senhor acha que deveria voltar esse tempo? Eu acho que, veja, o meio termo que é boa coisa. Eu acho que alguma verba, alguma despesa, a Câmara deveria fazer. Não precisa dar para o vereador. Porque realmente política você gasta. Você para fazer política você ganha dinheiro. Se você não tiver cuidado, você se enfia em dívida. Que nem os parlamentares devem ganhar, devem, mas não que ganham. E o Poder Judiciário também não, porque tem coisa que é abusiva. É demais. É demais. Maurício, de novo, Maurício é fã do senhor. A autenticidade do Ibis é fascinante. É de uma personalidade forte, determinada, mas ele gostaria de saber do lado humano do senhor. Qual é o seu time de futebol? O que acha do movimento LGBT? Qual o seu prato preferido? Maurício, primeira coisa, você tem a normalidade do ser humano. E não sou eu que vou julgar. E condeno quem queira julgar. O que nós condenamos é querer fazer espetáculo com isso, é querer explorar isso. Essas anormalidades do ser humano, é preciso ter respeito com isso. Agora é preciso que eles respeitem a sociedade também. O que você faz dentro de 4 portas é um problema seu. Na rua você tem que respeitar a sociedade. Tá certo? Então tudo isso, a abordagem disso é um pouco, seria ter mais tempo para fazer a abordagem. O senhor não tem medo de ser chamado de politicamente incorreto? Não. Não? Não, eu sou isso aqui. Analise o que eu sou. Não vou mentir para ninguém. Eu sou isso aqui. Ele quer saber o time de futebol do senhor. Sou corintiano. Todo mundo tem um defeito, né, Márcio? Claro, meu irmão foi profissional do Palmeiras. Olha, eu torço seriamente para você, Antônio, sem querer ser simpático. Eu gosto de ver um Palmeiras, um Corinthians, um Santos, um São Paulo forte. Gosto. É um futebol bonito. Porque, então eu gosto de futebol. E gosto de todos os times. Gosto mesmo. Vai acompanhar a Copa? Opa, hoje assisti o jogo. E aí? Eu assisti o jogo 5-0. Gostou? Eu gostei, só que o futebol fraco da Arábia Saudita. Né? E a expectativa para o Brasil? São boas. Agora, futebol tem surpresa. Tomara que não venha outro 7-1, né? Tem. E o prato preferido do senhor? Olha, eu tinha um professor, quando eu estava no ginásio, que é um mal terrível. Agora, alimentação, ele falou, não, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo. Comida saudável, toda era boa. Prefeito, eu vejo as fotos do senhor, que inclusive eu publiquei em matéria especial, gente, com a série de matérias chamadas Grandes Prefeitos, Dr. Valmor, o Ibis, ex-prefeito, e o Dr. André Benassi. E assim,
com todo o respeito que eu vou falar isso pro senhor, o senhor era um homem bem atinha. Confiança? É. Eu criei a secretaria, se eu tivesse 20 cargos era muito. Mas a cidade cresceu, aumentou o número de secretaria, não é um número necessário. É muita secretaria. É que nem eu falei, o Bolsonaro, uma das coisas, 40 ministérios? Vocês estão loucos? 15 é muito, 20 ministérios é muito. É para criar cargo, é uma vergonha. Eu sou funcionário concursado. É muita gente, calma. Por favor, diminua essa máquina, o povo é que paga. Marcelo Guerra, Ibis falou do Bolsonaro. Como mostrar o lado correto do Bolsonaro com essa mídia esquerdopata? Campanha só nas mídias? Eu vou além. O senhor já conversou com ele? Teve reunião com ele? Ele vem para Jundiaí? Como é que vai ser isso? Qual que são os planos? Eu tive uma reunião a semana passada, vou ter outra essa semana, com a equipe. E precisa respeitar todo o candidato, né? Você não pode... Eu sou essa linha porque eu acho que é uma linha militar, que é essa linha que o Brasil precisa. Foi ele que procurou o senhor? Não, eu fui me oferecer. Porque eu acho que nós vamos participar da política. Eu sempre participei. Eu votei no pessoal do PSDB. Mas eu não gosto. Mas é que eu votar. Deixar de votar, não vou. Eu vou votar. Eu vou ter meu candidato, eu vou trabalhar. E aí o senhor foi reconhecido como ex-prefeito de Jundiaí? Não, nós estamos trabalhando bastante. Bolsonaro vem para Jundiaí? Não posso dizer isso a você agora. Se eu disser para você se vem ou não vem, estou falando. Uma das grandes preocupações em relação ao Bolsonaro, ele tem um nome forte na economia, que parece que já está alinhado com ele, mas ele próprio parece que não tem definido muita coisa em relação à economia, à política econômica dele. Ele já falou que parece que o doutor, não sei, parece que o doutor Mário Guedes é o que está ligando a parte de finanças. Parece isso. Mas eu não quero nada, porque se eu falar aqui eu estou sendo irresponsável. Eu acho que o Brasil precisa ter uma reforma tributária bem feita. A carga tributária é muito grande, não pode ser assim. Eu acho, por exemplo, esse Pedro Parente, ele fez um desserviço à nação. Esse aumento que eles deram, ele deveria, antes dar o aumento, conversa com a administração, conversa com as partes interessadas, não fazer o que fez. O prejuízo que esse homem deu ao país, mais de 100 bilhões. Por quê? O Bolsonaro está convencido de que precisa fazer essa reforma? Não é ele. Toda e qualquer pessoa que conheça um pouquinho, qualquer empresário, a carga tributária é muito grande, é muito pesada. Sabe, essa é uma conversa, Antônio, isso precisaria ter muito mais tempo. Sim. E detalhar para quem não tem essa vivência. Nós precisamos cuidar das nossas fronteiras. Nós precisamos cuidar desses 8.500 quilômetros de praia. É preciso cuidar disto, é preciso cuidar da economia, é preciso proteger o empresário brasileiro. Ele é que vai fazer o país crescer. A operário tem muito valor. Tem muito valor. Eu fui presidente da minha associação. Meu irmão foi presidente do sindicato. Tudo isso eu vivi. O operário tem um valor tremendo no país. É preciso respeitá-lo. É preciso dar condições de trabalho, de saúde, de educação. É preciso remunerar melhor, mas é preciso diminuir a carga tributária. Prefeito, levando-se em consideração a possibilidade de Bolsonaro ganhar, o que Jundiaí vai receber em troca? Porque o senhor vai, é lógico, colocar Jundiaí na pauta e região. Você não pode dizer que Jundiaí tem que pensar em termos de país. A nossa cidade, eu gosto de Jundiaí, sempre gostei, é uma cidade privilegiada pela posição geográfica, pelas vias de acesso, pelos aeroportos que tem, Viracopos e o nosso aqui. Então, não, especificamente para Jundiaí não, é preciso... É hora de pensar global, é hora de pensar país. Eu pergunto uma coisa para você. O que a Zona Franca de Manaus trouxe de benéfico ao país até hoje? Eu sou contra a Zona Franca de Manaus. Não tem cabimento. Eu sou contra tudo e qualquer isenção.
Tem que diminuir a carga tributária. Ninguém fica isento. Não pode ter isenção. O que não pode é cobrar esse imposto maluco. O senhor acompanha os trabalhos da Câmara Municipal todas as terças-feiras? Não. Por quê? Eu tenho, olha, Marco Antônio, eu interesso por política pelo todo. Vocês vão acompanhar? Não. Nem sei qual é o motivo que eu não acompanho esse trabalho da Câmara. Não acompanho. Vou usar como parâmetro o que o prefeito Valmor falou aqui, e vai pegar a época do senhor. Ele também disse que não acompanha, porque ele é de uma época em que os vereadores tinham um alto nível, em que se discutia latim, em francês, em inglês, e que ele acha o nível da Câmara muito baixo. O senhor concorda com ele? Não conheço a questão. E eu tenho um ponto de vista diferente do Valmor. E às vezes o intelectual não é. Não vamos confundir cultura com inteligência. Prefeito, o senhor falou em divergir do Valmor. Divergir do Valmor? Nesse ponto. Sim. Eu acredito que a maioria dos internautas ficou pensando porque vocês são contemporâneos. Como era o relacionamento do Ibis, Valmor, Benassi naquela época e como é hoje? Eu tenho um relacionamento com o Valmor de respeito. Ele e a família dele. Quero bem, admiro. Então vamos para a pergunta do Marcelo. Marcelo quer saber o seguinte: dentre as prioridades da reforma tributária e outras que o senhor citou, ele gostaria de saber como é que fica o sistema educacional. Essa forma de politização tendenciosa sobre os alunos e transmitir menos o conhecimento. Qual a sua opinião? Marcelo, aí é que está. Eu não sou especialista em educação. É preciso que a gente escolha pessoas que conheçam profundamente. Eu, quando fui prefeito, coloquei o professor Nassib Kuri como secretário de Educação. E o Instituto de Educação é uma referência do Estado. Então, o Nassib que cuidou da educação. Eu não tenho conhecimento. Se falar em sistema tributário, vamos lá.